Fala pessoal, é muito bom começar mais uma análise profunda aqui no canal Vamos Fazer Dinheiro. Hoje a gente tem um mistério financeiro fascinante na mesa para desvendar. Pensa bem, por que será que grandes investidores profissionais estão dispostos a pagar um prêmio gigantesco, bem acima da média do mercado, por uma empresa de energia que, à primeira vista, parece ser só mais uma distribuidora tradicional? O que a Equatorial Energia, a famosa EQTR3, tem de tão especial para justificar todo esse preço? É exatamente isso que a gente vai investigar fundo e entender olhando para os dados agora. Bom, e para organizar nossa conversa, o roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, o Império Equatorial. Em seguida, a gente entende o segredo do sucesso, seguido pela tese de investimento. Depois, vamos olhar o preço da qualidade e, para fechar, o nosso veredito final. Vamos nessa? Começando pela parte 1, o Império Equatorial. Para começar a entender essa história de verdade, é absolutamente vital ter uma noção da escala monumental em que essa companhia opera hoje. Não estamos falando de um negócio regional pequeno, não. A Equatorial é uma holding gigantesca de energia e infraestrutura. O coração do negócio, e o grande foco, claro, continua sendo a distribuição, que atende milhões de consumidores em vários estados. Só que os tentáculos da empresa vão bem mais longe. Eles têm uma presença fortíssima em transmissão e geração, incluindo aí os pesados investimentos em energia renovável. E tem um detalhe estratégico super recente e ousado: a entrada deles no setor de saneamento. Olha que interessante, segundo o pessoal da XP Investimentos, mesmo sendo uma novidade nessa área, a Equatorial já é considerada uma das operadoras mais eficientes do mercado. Avançando para a parte 2, o segredo do sucesso. Mas afinal de contas, o que tira essa holding daquela vala comum de empresas previsíveis de utilidade pública e transforma ela num verdadeiro motor de crescimento? Isso ilustra de forma brilhante a lendária estratégia de fusões e aquisições da empresa. A Equatorial passa bem longe de ser só mais uma elétrica. Eles dominam a complexa arte da transformação corporativa. E o processo acontece em passos muito bem definidos. Primeiro, eles vão ao mercado e compram ativos problemáticos. Sabe aquelas distribuidoras estaduais cheias de dívidas e operando no vermelho? Pois é, no segundo passo entra a aplicação de uma disciplina de gestão e de alocação de capital que é absurdamente severa. E o terceiro passo é a mágica acontecendo. Eles transformam essas empresas, que antes davam um baita prejuízo, em operações redondinhas, super eficientes e altamente lucrativas. No mercado financeiro, existe um termo técnico perfeito para definir exatamente esse processo: turnaround. Basicamente, significa pegar um negócio que estava afundando em dificuldade, recuperar toda a parte financeira e operacional dele e fazer com que ele passe a gerar muito valor. Esse histórico impecável de execução, somado a um alinhamento total da gestão com quem investe, não é um mero detalhe, tá? É, sem a menor dúvida, o maior e mais intocável ativo que a Equatorial tem hoje. E isso nos leva à parte 3, a tese de investimento. Entendendo essa máquina excepcional de gestão, fica muito claro por que a EQTL3 é vista como o verdadeiro ponto ideal para a montagem de carteiras. Imagina uma balança. De um lado, a gente tem opções como a CEMIG, que paga ótimos dividendos, mas carrega aquele peso enorme do risco político. Do outro lado, a gente tem empresas como a Prio, que entregam um crescimento muito agressivo, mas que vem acompanhado de uma volatilidade de dar frio na barriga. A Equatorial EQTL3 fica perfeitamente ali no meio termo. Ela consegue misturar a previsibilidade de receita de um setor defensivo com um crescimento ativo bem acima da média, mas deixando fora aquelas oscilações extremas. E é justamente por reunir essas características raras que a EQTL3 ganha um rótulo muito especial de analistas de peso, como os da XP Investimentos. Eles chamam a empresa de compounder. Para quem não é familiarizado, essa é uma terminologia em inglês super reverenciada no universo dos investimentos. Ela descreve uma empresa capaz de crescer de forma consistente e que sabe reinvestir o próprio capital com uma eficiência extrema ao longo de muitos anos. Em resumo, é o tipo de negócio perfeito para construir riqueza de um jeito formidável e constante com o passar do tempo. Para traduzir toda essa teoria em números práticos, vamos dar uma olhada nos fundamentos projetados para 2026 usando os levantamentos da plataforma Finatrix. A gente vê um preço estimado na faixa ali dos R$ 43 a R$ 45, o que sustenta um valor de mercado próximo dos 55 bilhões de reais. O retorno em dividendos, o famoso dividend yield, fica na casa dos 5%. Mas olha, o dado que realmente salta aos olhos é o crescimento de receita no horizonte de 5 anos, estonteantes 26% ao ano. A conclusão, além desses números, é muito simples. A gente não está falando de uma ação barata de jeito nenhum, mas a taxa anual de crescimento contínuo que ela entrega é um verdadeiro fenômeno. Entrando agora na parte 4, o preço da qualidade. Só que, no mundo real dos investimentos, a gente sabe que não existe almoço grátis, não é mesmo? Toda a qualidade superior vem com uma etiqueta de preço salgada e desafios gigantescos.
Dá um certo choque olhar de frente para esse número monumental aqui. 44 bilhões de reais. Essa é a dívida líquida atual da companhia, reportada pela Finatrix. É um número pesado, mas que serve perfeitamente para a gente ancorar visualmente o fato de que construir um império comprando outras empresas custa um capital astronômico e, inevitavelmente, eleva drasticamente o risco financeiro. Então, o ponto crucial é o seguinte: enquanto carregar um volume enorme de dívida é meio que o novo normal para as grandes gigantes do setor elétrico, esse fator não está agindo sozinho. A gente tem também um valuation bem esticado, com a relação preço sobre lucro negociando na faixa de 22 a 30 vezes. Soma a isso o risco regulatório de governo mexer nas tarifas e, claro, a altíssima dependência de uma execução perfeita nas fusões e aquisições. Qualquer escorregal na hora de integrar uma nova distribuidora ou uma canetada alterando as regras pode asfixiar gravemente os lucros da operação num piscar de olhos. Tem uma frase que não sai dos relatórios financeiros sobre essa companhia: o mercado já precificou a qualidade. E o que isso significa na prática? Significa que, como todo mundo já paga um prêmio altíssimo pela ação, a tolerância para qualquer errinho é zero. A expectativa é que a gestão atue com perfeição absoluta. E é super importante lembrar que, no curto prazo, os resultados ainda podem dar umas balançadas desconfortáveis, tudo por conta de efeitos extraordinários na contabilidade e desafios bem específicos lá nas frentes de energia renovável. Chegando na nossa reta final, parte 5, o veredito final. Com todas as cartas na mesa, pesando essa execução impecável de um lado e o preço altíssimo e as dívidas do outro, para onde será que a balança pende no longo prazo? Olha que interessante isso aqui. Comparando o preço atual, que está ali na região dos R$ 44, com o preço-alvo oficial projetado pela XP Investimentos de R$ 58,80, a gente vê um potencial de valorização bem expressivo. Um upside variando entre 30% e 38%. É justamente essa margem que sustenta a recomendação oficial de compra para esse ativo. Resumindo a história, o consenso técnico sobre a EQTL3 desenha o perfil de investimento super claro. Considerada por muitos como uma das ações mais bem geridas de todo o mercado brasileiro, ela se encaixa como uma luva naquelas carteiras que focam na paciência. É o ativo ideal para quem busca um crescimento vigoroso no longo prazo, mas com um perfil de risco mais atenuado. Aquela clássica oportunidade feita para ser carregada por muitos e muitos anos, só surfando nas múltiplas avenidas de expansão da empresa. A gente fecha a parte analítica com um questionamento provocativo e essencial. Será que pagar um preço premium e assumir esse caminhão de dívidas hoje realmente vale a pena para tentar assegurar uma década inteira daquele crescimento consistente de uma compounder? Qual é o custo real de ter excelência na Bolsa de Valores? Essa é a reflexão definitiva que precisa guiar a decisão de todo mundo na hora de investir. Pessoal, e se esse conteúdo ajudou a clarear as estratégias do mercado, o apoio ao canal Vamos Fazer Dinheiro é fundamental. Por favor, deixar um gostei e o seu like neste vídeo e também um comentário aqui embaixo compartilhando as impressões faz toda a diferença para a gente continuar o trabalho. É muito importante também garantir a inscrição no canal e a ativação do sininho para não perder as próximas análises exclusivas que vêm por aí. Fica aqui o nosso mais profundo agradecimento a toda a audiência que acompanhou mais essa exploração técnica. Muito obrigado de verdade, um grande abraço e até a próxima!